Existem histórias nos quadrinhos que viram o marco dos personagens, mas poucas viram histórias que vão realmente para os jornais de todo mundo. Foi exatamente isso que aconteceu quando a DC publicou A Morte do Superman em 1992. Uma das histórias mais importantes dos quadrinhos, que é claro que não ficou apenas nos gibis. E você quer saber mais das adaptações dessa história? Então senta aí confortavelmente e antes, já se inscreve aqui no Warner Play, porque a gente sempre faz conteúdos incríveis pra vocês, e bora pro vídeo. Tudo começou quando a equipe que estava cuidando dos quadrinhos do Superman tiveram a ideia de fazer com que o Clark e a Lois se casassem. Não parece absurdo, mas como a série de TV Lois e Clark tinha uma história parecida já engatilhada, essa trama foi adiada para coincidir com o casamento na TV. Segundo consta, o escritor Jerry Ordway sugeriu: beleza, então vamos matar o Superman. O que surgiu como piada ganhou bastante força. Isso porque as vendas lá dos quadrinhos Superman não estavam lá as melhores da época, e essa seria uma forma de mostrar a importância do personagem dentro do universo DC, além de ele não ser infalível como muita gente achava. Foi então que surgiu o plano para um arco dividido em 3 partes. O primeiro seria a morte do Superman, que mostraria heróis caindo para um novo vilão. Seguida de funeral para um amigo, que mostra os personagens lá do universo da DC lidando com a morte dele, e o retorno do Superman, mostrando a sua ressurreição. E quando o negócio foi anunciado, foi absurda a repercussão. Por quê? Porque o Superman é um herói tanto dos quadrinhos, mas também da cultura pop mundial. E agora a DC ia matar ele. Vale lembrar que até essa história não era tão comum assim grandes heróis dos quadrinhos morrerem, porque quem morria ficava meio que do outro lado mesmo. Com a morte e retorno do Superman, que não só criou um reboliço na mídia, a DC Comics vendeu muito. A edição 75 da revista do Superman, que de fato mostrava a morte dele, vendeu mais de 6 milhões de cópias. E isso mostrou que ele estava voltando e se tornou a edição mais vendida de 1993. E tudo isso entregando um novo vilão, o Apocalipse ou o Doomsday. 4 versões novas de substitutos, que tinha desde clone adolescente do Superman até um sujeito que usava uma armadura. E é claro que essa galera não ficou só nos quadrinhos, né? A primeira adaptação da história surgiu nos games com o jogo The Death and Return of Superman, lançado lá para Super Nintendo e Mega Drive. E o jogo foi desenvolvido pela Sun Software e pela Blizzard Entertainment, isso mesmo, a Blizzard. E era um jogo beat'em up em que você sai descendo o sarrafo nos inimigos pelo seu caminho, recontando toda a trama da morte e retorno do Homem de Aço. E você ainda assumia o controle dos possíveis substitutos do Superman, seguindo até a volta lá do verdadeiro. E até hoje esse jogo é considerado um dos melhores jogos do Superman, acredita? E na TV foram adaptações mais livres, com menções lá durante o crossover do Arrowverso, o Crise nas Infinitas Terras, que mostrou uma cena da Lois se lamentando pela morte do Superman, e já na série Lois do Superman, as terceiras e quartas temporadas abordaram esse storytelling um pouco diferente, dando ao Apocalipse uma origem diferente, mas mostrando um quebra-pau épico entre ele e o Superman. Também foram feitos 3 filmes em animação que adaptam a história, como o primeiro lá chamado A Morte do Superman, lançado em 2007, com um visual bem próximo da série animada do Superman dos anos 90. Em 2018 foram lançados 2 filmes, A Morte do Superman e O Reino do Superman, que cobre todo o arco, inclusive com a ressurreição do Homem de Aço. E claro, não dá pra esquecer que A Morte do Superman também inspirou o Zack Snyder em Batman vs Superman, A Origem da Justiça e também Liga da Justiça. Tá certo que muda bastante coisa dos quadrinhos, mas mantém a ideia do Superman morrendo e depois retornando pra salvar todo mundo. E conta pra gente qual que é a sua adaptação favorita do Superman e qual outro arco que você gostaria que a gente contasse pra você em vídeo aqui no Warner Play. Deixa nos comentários e aproveita que você tá ali perto dos comentários, tem um like ali perto, já bota o dedo no like e a gente se vê num próximo vídeo aqui no Warner Play. Tchau! E aí, gostou do vídeo? Então se inscreva no Warner Play clicando aqui e a gente deixou outras 2 sugestões de vídeo pra você.